Para mim não é muito complicado isso não, assim, dá para eu vejo uma linha assim bem sintética. Eu fiz graduação em desenho industrial, né? Eu estudei mais jovem, estudei em colégio jesuíta, eu estudei no Nóbrega, jovem, né? Criança, não é nem jovem, é criança mesmo. Fiz um segundo grau no colégio especial, e aí quando eu fiz vestibular para desenho industrial com habilidade em programação visual, que é assim que se chamava, por volta de vestibular de 91, né? Eu fui em 90 e terminei em 95, os 4 anos do curso de design. E aí me graduei, né, em 95, e aí fui trabalhar no mercado de trabalho, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei como freela, tive meu próprio escritório, atendendo vários clientes, acho que atendi muito ONGs, projetos sociais e culturais, né? E teve uma ligação a minha vida de mercado com esse tipo de projeto. Os projetos que eram incentivados por lei de incentivo à cultura. 10 anos depois que eu estava no mercado, eu comecei a achar que eu precisava estudar de novo, então eu fui fazer mestrado. Aí fiz mestrado 10 anos depois de graduada, né? E aí eu fiz mais ou menos de 2005, né, 10 anos depois, a 2007, o mestrado. Aí já era um mestrado em design, já tinha mudado o nome do curso de desenho industrial, já tinha passado, e era na linha de design da informação, o meu mestrado. O meu projeto de graduação, eu tive orientação, eu fui bolsista na minha vida acadêmica, PIBIC, da professora Edna Lúcia Cunha Lima, com muito gosto, com muita honra, né? Eu digo que eu sou cimentinha dela, né? Foi quem primeiro me plantou o interesse por pesquisa, por uma vida acadêmica, né? Ainda muito jovem. E o meu orientador do meu projeto de graduação, que era sobre o Centro do Rego Monteiro, foi Guilherme Cunha Lima, né? Então, Edna me conduziu a um aspecto de uma litografia mais comercial, que tinha um viés mais popular, e Guilherme me levou para uma linha mais editorial e mais erudita, né? Porque o Vicente Rego Monteiro é um grande modernista, artista pernambucano, inclusive na Semana de Arte Moderna de 22, ele é o único que é considerado cubista, né? Enquanto os outros, né, eram mais abstrato digamos assim, das expressões modernistas dali de 22. E foi Guilherme que conduziu. E aí, no mestrado, né, de 2005 a 2007, Solange Coutinho foi minha orientadora, e nesse momento, depois de 10 anos no mercado de trabalho longe da vida acadêmica, e aí eu fui estudar um pouco mais sobre cultura e identidade. Fiquei muito interessada nesse tipo de compreensão sobre história, cultura e identidade. Uma coisa me marcava muito, que era essa falta. Eu, na minha vida de estudante, de graduação, eu sentia muita falta de existir. Na minha época, gente, vocês não sabem o que é isso, nem livro em português tinha de design. Os livros que a gente tinha uma disciplina de inglês instrumental, porque quem não sabia inglês tinha que, pelo menos, pegar um inglês instrumental para entender mais ou menos aquilo que estava lendo, né? A gente tinha uma disciplina no curso de design de inglês instrumental. Eu sentia muita falta porque tudo que eu estudava, o movimento de arte dos ofícios, de William Morris, na Inglaterra, e o Arte Nouveau francês, eu nunca vi nada muito contado sobre a história do design brasileiro. A gente tinha uma carência muito grande, né? Você tinha a história do livro, aí você tinha a história da imprensa no Brasil, você tem algumas referências do pessoal de comunicação, de história. O clássico que você tem de muito tempo é Imagem e Letra, de Orlando da Costa Ferreira, era outra referência, que fala das artes gráficas no Brasil.
mas a gente tinha uma carência muito grande. Então, eu acho que talvez até por influência do movimento Mangue Beat, que eu sou dessa geração dos anos 90, né? Então, eu acho que foi um momento que em Pernambuco todo mundo ficou muito atento à própria cultura. Né, eu acho que a referência do movimento Mangue Beat era uma parabólica enfiada na lama, fincada na lama. Né? Então, tem uma frase, né, que eu trago aqui para Portugal, né, do movimento, que eu apresento aqui, porque quando eu cheguei aqui, as pessoas me perguntaram, mas se o que você está estudando agora do doutorado é o movimento amoroso, o que você está fazendo aqui? Né? Aí eu gosto de falar para eles aquela expressão que é Mateus Song, que ele diz: Eu vim com a nação zumbi aos seus ouvidos falar. Quero ver a poeira subir e muita fumaça no ar. Cheguei com o meu universo e aterrizo no seu pensamento. Trago as luzes dos postes nos olhos, rios e pontes no coração, Pernambuco embaixo dos pés e a mente na imensidão. Assim, meio que orienta, assim, isso me orienta enquanto no meu interesse acadêmico, assim, então, assim, eu fui estudar no mestrado as capas de disco da Rosenblit, eu fui olhar de novo para a minha própria cultura. E nesse processo eu terminei escolhendo uma expressão musical que foi o frevo. Então, o meu mestrado é um estudo de como o frevo se manifestava. Primeiro, eu estudei em expressões da cultura popular, se expressava visualmente, que o meu campo é plástico, não é visual, porque eu sou designer. Tem a música, tem a dança, pode ser, o frevo pode ser analisado antropologicamente, sociologicamente, historicamente, através da música, da dança. O meu interesse é a expressão visual, né, nesse momento, a expressão visual do frevo. Depois desse mestrado, virei mestre, aí comecei minha vida de professora. 10 anos de vida de professora. 10 anos depois da minha vida de professora, eu saí para fazer doutorado, né? Eu acho que eu estava com 48 anos, né? Eu estou com 51 agora. Não, eu cheguei ainda em 2018, que o ano aqui, né, na Europa começa em setembro, o ano acadêmico começa em setembro. Né? Então, eu estou no terceiro ano, no último ano do doutoramento, né? Termina os 4 anos em setembro, e eu vim dessa vez estudar a construção da linguagem gráfica do movimento armorial. Eu tenho interesse em compreender como determinadas referências vêm de uma península ibérica medieval, né? Elas chegam no Brasil, se misturam com outras referências europeias, vão se misturar com referências indígenas, africanas, e vai se constituir uma cultura popular brasileira, como essas coisas se combinam, que no final de contas você olha para uma coisa e você diz, isso é tão armorial. E aí esse meu doutoramento é uma tentativa de entender essa coisa que você olha e não sabe dizer. A minha tentativa de trabalho é dizer exatamente como é que isso se construiu e como o que é dizer, né? Quais são as letras, quais são as cores, tentar explicar isso. E é isso que eu estou fazendo agora, nesse momento que eu volto a ser estudante de novo. Então, assim, se eu fosse resumir, eu fiz graduação, 10 anos do mercado de trabalho enquanto designer, mestrado, 10 anos de professora e estudante de novo doutoramento. Essa aí é minha história profissional. Eu queria lhe dizer é que, assim, o meu primeiro dia na faculdade, em 92, o curso da UFPE de design foi um dos primeiros da UFPE
a ser digital, na frente de todo mundo. É um projeto de Guilherme, Edna, Solange, eles conseguiram, na frente até de algumas pessoas de informática, informatizar o laboratório de práticas, o laboratório de programação visual da UFPE. Então, meu primeiro dia de aula, academicamente, foi conhecendo o laboratório, aprendendo a mexer no Paintbrush, né? Isso há 30 anos atrás, literalmente. Então, eu não peguei muito a tradição mesmo, apesar de eu fui estagiária de Solange Coutinho, na usina de projetos, que era o escritório dela. E cheguei a fazer alguma arte final de forma analógica, a usar muito pouco letra 7, né, que eram letrinhas que a gente decalcava antes da era do computador, para se fazer as artes finais e fazer alguns layouts sem o computador. Mas isso foi muito pouco, porque quando eu já fui estagiar lá, já tinha computador no escritório. Não tinha scanner, gente, que se comprou depois, era um scanner de mão que passava, né? Porque você não tinha como alimentar nem tinha internet, tá? É preciso entender que essas coisas são. Você só tem um computador, mas você não tem como alimentar ele de imagem. Você pode fazer as coisas. Então, determinadas coisas que faziam eram feitas diretamente de forma geometrizada, porque fazia um quadrado e um triângulo, ou você desenhava, porque não existia mesa digitalizadora nessa época, né? Então, depois você só tinha um computador, você não tem internet nesse período. E eu estou falando 92, a internet vai chegar mais ou menos, assim, as pessoas, eu acho que chega em Recife em 97, mas começa a chegar à casa das pessoas, de fato, assim, a partir de 99, né? Eu faria essa conta aí. Então, chegou o scanner, que já foi uma forma de botar um desenho, um scanner de mão, era Gênios, da marca Gênios, que a gente, ele era um rolinho, né? Aqui, como um rolo de tinta, né? Que você pegava, passava, ele ia absorvendo o desenho, e se você fosse muito rápido, deformava o desenho. Se fosse devagar, você tinha que tentar passar com a mão aquele aspirador de imagem, de uma forma. E era assim, era de uma largura assim, um pouco, né? De uns 12 centímetros de largura, mais ou menos. E aí, mas já foi uma forma de você fazer alguma coisa fora e botar dentro da máquina. É uma forma de deixar a coisa mais orgânica, porque você vai encontrar determinadas expressões da linguagem e o design gráfico no começo, na primeira beada dos anos 90, e você vai ver que é difícil. Aí o que é que. Eu nem me. Não, tinha fotografia. Como é que você fazia para se colocar uma foto, né? Porque também não era uma coisa simples, não. Eu acho que a gente levava para lugares para escanear, que tinha scanners mais na frente. Fotografia digital não é assim também que a coisa chega. Para passar, é mais na frente. A internet não é durante meu curso. Eu peguei a implementação, alguma coisa, muito, mas muito pouco. Eu já sou de uma geração de um design digital, né? Mas, assim, com muitas dificuldades. Eu me lembro que a gente imprimia para fazer arte final, porque antes da minha geração digital, o que é que você tinha que ir para fotocomposição, que é um negócio bem mais. Não vou nem entrar para aí, que eu não vou dar essa aula de produção gráfica, que é muito mais complicado, certo? Assim, porque com fotocomposição você projeta um texto através de luz, né, para ferir um negativo que vai ser então revelado com texto. E você calculava pelos toques com a régua de Pica, né, o volume do texto que você já sabia, né, que é uma quantidade de texto X para fazer o layout da coisa, e era arte finalizado para poder ser impresso com as letras corretas por esse processo de fotocomposição. Eu já não peguei isso. O que é que a gente fazia?
A gente não tinha impressoras laser, isso era muito caro inicialmente. Então, a gente, em alguns lugares, você imprimia uma página e pagava para a impressão do mesmo jeito que você tem birô de produção e às vezes você vai imprimindo uma gráfica, a gente ia numa espécie de gráfica digital para compor as artes finais, assim. E isso é um processo já dessa transição. E aí, quando os scanners de mesa começaram a chegar, se resolveu, a gente começou a botar as imagens TIFF, a gente não usava muito JPG, na época PNG, nem pensar, a gente usava mais imagem, o formato que se salvava era mais TIFF mesmo. Pronto, o que eu me lembro desse momento, né, da minha graduação de 95, de 92 a 95, algumas coisas, a era já digital, mas assim, sem internet, sem scanner direito, né? Depois você tem uma impressora. Eu tive computador na frente de muita gente, ninguém tinha, mas a gente entendia. Eu me lembro que com 2 anos de curso eu digo, gente, tem que ter, senão não vou trabalhar. Mas era uma coisa muito cara, assim, uma impressora, minha primeira HP, né, que colorida, assim, foi uma coisa caríssima de se ter, né? Eu não tinha scanner quando eu precisava, eu ia no lugar escanear. Aí minha impressora não era impressora scanner. Eu nem me lembro se eu tinha um scanner, nem me lembro mais. Nos anos 90, como eu não tinha scanner, eu acho que eu levava no lugar, escaneava, né, ou pedia ou pagava para alguém escanear e levava as imagens em disquetes, né? Primeiro pego um disquete fininho maior, depois um disquete menor, que cabia mais, e só bem mais na frente, que começaram os pendrives, e aí os anos 2000, acho que já começa todo mundo ter internet, né? Daquela discada, né? É todo um processo de evolução. E aí eu acho que você vai ver uma coisa muito engraçada nessa virada do milênio, né? Que é o uso muito mais forte. Eu acho que o que eu quero dizer assim, tinha muito cara de CorelDRAW, o design até 95, 97, certo? As coisas eram muito quadradas. Se você for estudar o design desse período, e você vai ver que nessa virada vai existir uma interferência que é provocada por conta da tecnologia do Photoshop, possível do Photoshop. O uso de camadas, de texturas, de sobreposições. Antes isso não vai ter, porque isso não existia uma tecnologia de software que permitisse, né? Então, o fato das pessoas começarem a ter scanners, a baixar uma imagem na internet e trabalhar e combinar isso no Photoshop já é uma coisa, acho que vem dessa virada de século. Pensei alguma coisa sobre isso. Aí, eu acho que as pessoas confundem muito design com embelezador de coisas, né? E, na verdade, eu acho que. Eu acho não, eu acho que a melhor palavra que traduz design para a língua portuguesa ou brasileira, eu estou aqui em Portugal, estou toda traumatizada, porque eles dizem que a gente fala brasileiro aqui. Não fala português, e é bem traiçoeira, né? A similaridade, né? Aqui eles não falam projeto, veja que coisa complexa. Aqui em Portugal eles não falam projeto, eles dizem que desenham. Eles usam em vez. A gente não fala, eu vou desenhar uma cadeira. A gente fala, vou projetar uma cadeira. E para mim é muito complicado. Tem coisa que minha cabeça aqui entra em parafuso.
né? Porque desenhar é uma coisa muito mais ligada ao artista, que eu gosto mais, particularmente, da expressão que a gente usa, porque se você vai pegar um fluxo da vida, você vai ver, né, que design é propósito, intenção, plano, planejamento, projeto. Então, se a palavra estratégia vem da lógica da guerra para se vencer, o plano é isso, planejar, projetar, é como se organizar para atingir meta. Então, eu acho que nós somos especialistas em projetar. E o que é projetar? É feito um projeto, né? Um projeto, uma bala, não um projeto, né? Você saca daqui para ver na frente o que vai ser, né? É ver antes. Projetar é ver antes. Então, é tentar se organizar. E nisso você pode entrar em qualquer, né? Às vezes as pessoas dizem essa expressão de uma forma muito leviana. Ah, o design é um solucionador de problemas. É assim, de alguma forma, assim, que é tão. Eu acho que todo mundo é solucionador de problemas quando resolve tomar uma atitude, nem que seja de varrer a casa, né? Você vai varrer a casa, você está solucionando um problema. Então, fica muito sem contorno, é muito impreciso essa definição. Mas também, eu entendo. Se você entende como um planejador, como um projetista, você pode projetar ações sociais, você pode projetar. Cada vez eu acho que o entendimento do design se desmaterializa mais, né? Eu acho que tem uma leitura que nesse momento fundiu muito minha cabeça, que se chama O Prometeu Cauteloso, do Bruno Latour. E é um artigo, é um texto do Bruno Latour que assim entrou muito em parafuso minha cabeça quando eu li, porque eu sempre associei muito o design ao artefato. E ele desmaterializou, eu fiquei sem saber direito o que fazer com isso. Eu ainda tô refazendo compreensões na minha cabeça, mas assim, quando se fala de design de serviço, hoje em dia é isso, né? É você um organograma de uma empresa, né? É nesse sentido que a gente consegue, sendo mediador. Eu acho que o design teve a obrigação, né, de lidar com coisas muito diferentes para fazer. Porque eu acho que, por exemplo, os engenheiros, ao projetar, eu acho que engenheiro faz design, arquiteto faz design, administrador de empresa, quando faz organogramas, faz design. Não sou eu que estou dizendo, não, isso eu li em Gibbon Cip, do material ao digital. Isso não é da ideia minha, não. Isso eu li em Boncipe. Ele diz que está na ontologia do design mediar o ser humano, uma ação e um artefato, né? Então, você quer cortar, a ação é cortar, você tem uma pessoa do lado de cá e do outro lado você faz uma tesoura, que vai mediar esse propósito, essa intenção que é cortar. E aí, na junção do objeto com a pessoa, eles chamam isso de acoplamento estrutural, que são as alças da tesoura, por exemplo, que são feitas com duas argolas, que é para, né, juntar, ou quando você vê num lápis aqui, ele ser todo de plástico, é que ele tem uma borrachinha para ele ficar mais fixo. Aqui é o lugar do acoplamento estrutural entre a coisa e a pessoa para a finalidade que é escrever, né? Então, assim, eu associava muito sempre design a uma coisa, mas eu associo mais, eu estou abrindo minha cabeça para associar ao design, trazendo um pouco da lógica que o design thinking, né, trouxe, né, de mediar soluções, né, planos. A gente pode ajudar a planejar. Em essência é isso, ações, né? E isso está relacionado eu acho que Recife poderia ter um projeto mais direcionado. É uma cidade muito quente, só se derruba árvores, né?
Você anda ali naquela área da Católica, gente, é outro clima, é outra cidade. Pela quantidade imensa que há, as pessoas não veem que aquele sol quente que a gente tem aí no asfalto, lixo na rua, tem milhares de ações. Todas elas resolvem. Botar flor na rua melhora a vida. Aquilo que traz felicidade, não só materialidade, tudo isso melhora, né? A beleza é uma das coisas que a gente pode oferecer e melhora. A gente é mais feliz, né? Eu acho que é uma aula da própria Laís que me deu uma vez falando de emotional design, né? Que as coisas, a própria inteligência, você funciona melhor quando tem satisfação, né? Então, eu acho que desde a pobreza, a sustentabilidade, as soluções sociais para a fome, para o sol, para o calor, eu acho que a gente pode contribuir, sim, em equipes multidisciplinares, que já é uma tendência, a planejar, e é importante que nos ouçam, mas é mesmo. Porque tem uma coisa que a gente pega na formação, que é a interdisciplinaridade, porque você. Eu acho que o design é um dos cursos que você é mais obrigado a lidar com a engenharia e a antropologia, porque você tem o objeto para desenvolver, você tem a máquina, mas você tem o ser humano, e você não pode deixar de perguntar, mas você gosta de que cor? Como é que você vai ser designer e não vai perguntar qual é a cor de batom? Que você acha que ele fica bem, né? A engenharia não faz esse tipo de pergunta. O que é que você gosta, né? Sobre bem-estar. Então a gente quando faz um briefing, né, para um cliente, você pergunta a ele, mas você deve ir naquele mercado. Se você quer o sucesso do produto, de um processo que você está a desenvolver, você precisa ouvir, né? Então, poxa, eu acho que se você, as pessoas precisam ter, eu acho que aí eu acho que tem a ver com outra questão que eu sei que vem adiante aí, que é dessa maneira que a gente contribui. As coisas que eu respondi anteriormente diz, eu acho que existe uma coisa que não somos nós designers sozinhos que vamos resolver. Eu acho que a gente precisa comunicar melhor o que a gente faz, porque as pessoas não sabem. Então, não adianta a gente ter uma competência, né? O papéis do marketing, né? Você precisa promover essa ideia. Os designers precisam trabalhar melhor, precisam trabalhar o convencimento dos seus clientes, precisa atender menos. Eu sempre digo aos meus alunos que eu não atendo o cliente totalmente. Eu convenço, e eu nunca convenci eles com pressão, com imposição. Você explica como faz, que você pesquisou aquelas referências para chegar, que você estudou o problema para chegar àquela solução. Isso é suficiente. Ele não sabe pedir muitas vezes. Então você tem, por isso que você é mediador desse processo. Você tem que saber o que é que você faz, qual é o seu papel ali. Você precisa assumir, você não está só para cumprir ordem. Isso não é o que um designer pensante vai fazer, né? Não estou dizendo, eu acho que está tudo bem se você vai fazer. Eu acho só que esse é um design um pouco mais barato do que um design que pensa. Eu acho que não tem nenhum problema se você sabe operar um software ou uma máquina e vai simplesmente cumprir. Agora, se você vai planejar, se você vai fazer projeto, eu acho que isso pede que você pense um pouco mais sobre a complexidade da coisa. Só que muitas vezes a sociedade não sabe, né? Se você perguntar, minha avó faleceu aos 105 anos ano passado, mas minha mãe, eu não sei se eu consigo dizer à minha mãe o que é design direito, né? Então, se eu não consigo, eu acho que a gente tem um problema.
E se a gente tem um problema, a gente tem um lugar para trabalhar, que é isso que Rafael Cardoso disse. A gente tem que pensar como resolver e tem que trabalhar nisso. Olha, eu tento fazer alguma coisa há 30 anos, que é construir um pedacinho da história do design em Pernambuco. Eu faço isso há 30 anos na minha vida. Agora, em 2018, eu consegui publicar um livro, que eu sou organizadora de alguns pesquisadores. Eu fiz um evento antes, eu tive que ganhar a vida, eu tive que criar filho, que a gente já pode entrar em outras coisas que são problema das mulheres no mundo. Eu esperei minha filha ter 17 anos para sair do Brasil e poder fazer um doutorado fora. Eu esperei, aliás, minha filha saiu primeiro, minha filha tinha 20 anos, já 21, eu nem sei mais exatamente, mas assim, para poder sair do país, porque para fazer um doutorado fora, porque eu queria levar a cultura do meu local para estudar ela de fora, porque aí eu vou citar um grandioso português, que é Saramago, que diz uma coisa que é linda: para ver a ilha, é preciso sair dela. Então, assim, quando as pessoas. Eu uso para simplificar, porque tem a música do Chico Sainz, né? Eu vim com Pernambuco, minha mente, Pernambuco embaixo dos pés e a mente insana. Eu vim falar do meu mundo para o mundo, né? E sair dele para poder ver ele melhor, porque às vezes você, ao se afastar, você também vê algumas coisas de uma forma diferente que ajudam. Quando eu fui fazer o mestrado, né, eu queria entender, né, como tem uma frase no aeroporto de Recife que diz: bem-vindo à capital do frevo. A gente está falando de identidade, né, de design e identidade, não é isso? Nessa pergunta, é possível existir identidades, né, relacionadas a design? Eu acho que existem, sim. Né? Quando você tem um Howell Jones, que em 1851 escreve, 1851, viu? Pode ser, eu posso estar errando um pouquinho, mas não é muito não, é meados do século XIX. Howell Jones escreve um livro que se chama A Gramática do Ornamento, e ele expressa o desenho dos persas, dos astecas, dos egípcios, né, e dos romanos, de várias culturas europeias, principalmente ligadas, e você reconhece uma identidade. Eu acho que sim, é possível reconhecer identidades. É interessante, né, que essa, né, isso tem acontecido de uma forma tão natural em Pernambuco, quando a gente vê essa associação dos cobogós, dos ladrilhos hidráulicos, né, o calçadão de Copacabana, desses desenhos, né, que terminam, da arquitetura, que terminam por expressar um território, uma cultura. Eu acho que é possível. Como é que a gente vai dizer que não existe? Olha, a gente chama de arabescos, uma coisa que expressa, né, algo do desenho árabe, né, da cultura moura, a geometrização dos ladrilhos da cultura moura, ou o azulejo português. Como é que você não vai fazer associação? Não, eu acho. Agora, eu acho que uma das coisas mais importantes do que eu aprendi com a antropologia é colocar esse entendimento de identidades no plural. Existem não uma identidade pernambucana, a gente tem identidades que são dialéticas, que estão em constante mutação. Do mesmo jeito que eu já neguei em determinado momento a quadrilha de forró moderna, porque eu só queria a quadrilha mais tradicional, né? Não tem como você tem que rever seus conceitos também para aceitar que os tempos se transformam.
As coisas vão se tornar... Para as tradições se manterem vivas, elas precisam se renovar para as novas gerações se apropriarem dela. Então, não adianta congelar. Não, tem que ter uma... Assim, existe... Eu responderia que eu acho que existem identidades, mas elas são mutantes, né? E são várias. Eu acho que é porque a gente tem que falar delas, né? Tem um nome do design brasileiro. Olha, tem uma coisa que eu tenho tido cada vez mais consciência. A gente mora num continente. Portugal é um país, né, menor do que Pernambuco. Então, Renato Ortiz fala muito bem de cultura brasileira e identidade nacional. Alguns problemas disso aí. E no outro, que vai querer investigar questões de tradição, isso tem a ver ainda com a outra pergunta um pouco, mas eu vou chegar lá. E com a moderna, e tento explicar um pouco sobre a moderna tradição brasileira também, né? Que é quando começam a chegar não aquela tradição do Saci Pererê, do folclore, mas quando a chanchada brasileira, o cinema brasileiro, né, determinadas a MPB, a novela, novos produtos de cultura de massa começam a representar a moderna tradição brasileira. Mas eu diria que tem um grande designer, né, que é a Luiz Magalhães, que é extremamente representativo, mas, assim, eu me reservaria o direito de falar das mulheres designers que foram importantes para mim e referenciais. Eu acho que, de fato, a primeira delas é Edna Lúcia Cunha Lima, assim, que é a primeira pessoa que me acolheu, ainda na vida acadêmica, que me chamou para ser bolsista de iniciação científica. Eu nem cabia, na verdade, no grupo dela. Ela tinha chamado Daniel da Hora, Beth, uma colega, e tinha mais alguém. Tinha uma terceira pessoa que eu não estou me lembrando exatamente quem era. Mas, enfim, foi por conta do meu chororô, porque eu queria tanto a vaga, que ela terminou arrumando um jeito de botar mais um bolsista no projeto dela. E ela me incluiu. E ela disse que é muito feliz com essa última. Eu quase que ficava de fora e não fiquei. Né? Então, eu acho que Etna foi a primeira pessoa referente para mim. Eu diria que uma segunda grande mulher do design pernambucano, que foi muito referente para mim, é Solange Coutinho, né? Porque, né, Solange é minha Madame Blavatsky. Ela tem magia, sabe? Ela tem alguma coisa ela tem uma coisa que é mágica, que é bruxa, assim, tem muita sabedoria, sabe? Além da técnica, ela é artista do conhecimento e do design, ela é um sol, é sol mesmo. Mas aí eu queria falar de outras pessoas assim que não foram tão diretamente importantes para mim, mas eu acho absolutamente referentes para o design feminino pernambucano, que precisa ser contado. Eu acho que, anotei aqui, professora que é uma arquiteta, para mim, mas é uma pessoa fundamental enquanto mulher, né? Até na compreensão desse design da gestão, que foi professora Célia Maranhão. Professora Célia Maranhão, ela foi professora do curso de arquitetura, né? Ela foi pró-reitora de extensão da UFPE durante um tempo, e nesse tempo que ela foi pró-reitora da Pró-Reitoria de Extensão, eu trabalhei como coordenadora do Bureau de Design lá da UFPE, e ela botou toda a equipe para fazer um trabalho com a TGI. É uma empresa, né, pernambucana de gestão, que ensina e dá consultoria de gestão à TGI. E eu separo minha vida antes da TGI e depois da TGI.
a maneira como ela ensinou, essa coisa que eu falo de estratégia, né, de meta, descobrir qual é a missão, a estratégia. Você só vai atingir sua meta se você souber qual é ela, a visão de futuro. Tudo isso me veio por conta dessa aproximação também do planejamento estratégico, é assim que se chama. Então, e ela soube fazer isso com a Proeste, assim, gente, ela tirou todas as paredes, sabe, da Pró-Reitoria de Extensão, ela fez coisas práticas no ambiente que eu vi transformarem, né? Quando o design muda a operação do lugar, isso não é pouco. Então, professora Célia Maranhão. Outra, Ana Andrade, né, que é chefe do Imaginário Pernambucano, junto com Virgínia Cavalcante. Assim, eu tenho uma adoração, são duas pessoas ligadas, são professoras do curso de design também muito ligadas são duas mulheres assim maravilhosas, né? E estão à frente de uma parceria do design com o artesanato, que é o Projeto Imaginário Pernambucano. Acho que são outras grandes referências. Tem Neide Câmara também, que para mim é uma pessoa referente, porque Neide, ela hoje vai estar mais tarde, né? Não sei se eu posso estar anunciando daí que dia hoje, mas nas terças de design ela vai estar falando com Guilherme Cunha Lima, nas terças de design, que é lá o projeto do professor Silvio Barreto Campelo. Mas a Neide Câmara, né, eu acho que ela representa, ela é uma mulher representativa, do mesmo jeito que você vai ter Peixe, né, que é um grande design pernambucano, depois da geração de Aloysio Magalhães, né, e a próxima geração que vai ser escola desse gráfico amador e da oficina de artes lá do Liceu de Belas Artes, que eles vão fazer esse curso, é Neide e Peixe, que vão formar essa nova geração de Solange, que também vai ser filha de Edna também, né? Mas eu acho que é uma pessoa que fez a garrafa do Botticelli, a marca, então ela ensinava para a gente de hospitais do Recife, e a maneira como ela falava, a propriedade que nos anos 90, eu fazendo o curso, ela dizia como atender os clientes, é algo que foi marcante para mim também. Acho que fora essas que eu já falei, tem uma pessoa desconhecida, mas eu acho que ela tem um papel, vou falar ela, que precisa ser melhor descoberto enquanto designer, que é a cineasta Kátia Mezel, que foi casada com Lula Cortes e tem trabalhos de design, teve escritório de design assim nos anos 70, que precisa ser melhor investigada enquanto designer. Eu tenho um livro dela que ela me deu uma vez, em formato de folha, fechado, com argola de poesia. O experimentalismo daquilo isso precisa ser melhor contado. E aí eu tenho minhas orações de jovens, referências também, se eu puder colocar também, que essas são as históricas. Mas, assim, tem os jovens talentos, né, que eu organizei também, não tão jovens, mas, assim, da minha geração, eu traria o trabalho de 3 designers que eu acho absolutamente respeitáveis, que é Isabela Faria, Bela Faria, Luciana Calheiros, da Zolu Design, a Bela Faria tem a Faz Design, Luciana Calheiros, da Zolu, trabalha com projeto editorial. Eu acho que o trabalho da Joana Lira, que é muito limítrofe entre arte e design, é um trabalho muito interessante. E aí eu diria que, de uma geração mais recente, eu falaria do trabalho da Bel Andrade Lima. Eu acho que é um trabalho maravilhoso, o dela. Acho que o trabalho da Júlia Falcão, mais ligado a joias e roupas, assim, e moda, ela está estudando na Itália hoje, é um trabalho maravilhoso. Eu falaria ainda do trabalho de design. Faltou uma clássica do passado, que Clementina Duarte, pelo amor de Deus, eu não posso esquecer a design de joias Clementina Duarte, está aqui do lado.
tá? Pode juntar aí na minha organização. E aí, minha nova Clementina Duarte é a Maria Duda Duarte, que não é parente da Clementina, mas é uma excelente talento enquanto designer. Né? Ela tem uma loja de joias ali como é o nome daquela rua que sai da Jaqueira? Santos Dumont, é? Não, Santos Dumont não. Aquela rua esqueci o nome agora, que vai da Jaqueira até o centro, até. Esqueci, ela tem uma loja lá, Uhum. e ela tem um trabalho, eu acho muito bonito o trabalho dela. E aí eu falaria também que são minhas essas duas, né? Que é a Gabriela Lamu com a Chuvisco Design, fazendo um trabalho editorial muito legal, a Sofia Lamu, que é minha filha, mas eu tenho um respeito ao trabalho dela muito grande enquanto designer, eu aprendo com ela essa coisa da era da mesa digitalizadora, né, e os aprendizados da interferência na aquarela. Ela numa proximidade que ela estudou na FEBAP, na Faculdade de Belas Artes do Porto, fez um intercâmbio de um ano. Ela disse que foi muito importante essa proximidade do design, que às vezes eu acho que o design se desliga demais do lado artístico, e dentro daquela complexidade de disciplinaridades, eu acho que é importante. Então, eu vejo isso como um trabalho. E aí eu falaria ainda de duas pessoas, para eu não dizer que esqueci, né, de ter uma menina aluna, uma negra maravilhosa lá de Caruaru, que tem 70 mil seguidores no Instagram dela, que é a Júlia Lira. Foi minha aluna em Caruaru e tem um trabalho assim lindo de orientação, que é uma outra coisa. Eu nem sei como é que a gente chama isso de design, com essa, porque tem uma coisa que o Instagram faz hoje de apresentação, né? Tem uma coisa de apresentação, de ser uma nova televisão, um novo lugar, né, de comunicar. Então, tem uma coisa de comunicação e de design nesse canal dela, aí que eu acompanho, eu sigo ela, eu acho muito legal. E tem, por último, eu não sei se essa eu posso chamar de essa ou esse, é tudo muito delicado, porque eu não acho que é um trans, de fato, porque eu vejo ele, o Júlio, muito assumido enquanto menino, mas eu tenho admiração para o trabalho de transformação dela, da Hilary Salt, né, que é minha aluna. O Júlio era minha aluna enquanto menino. E um dia eu estava na Rua da Mafama, em Caruaru, e eu fui parada assim por uma deusa ET, toda verde, mas numa produção, numa coisa tão encantadora de maquiagem, de roupa. Gente, aquilo foi um presente. Eu só vi professora. E para saber que não soube nunca, fui saber muito tempo depois, entender, pedindo milhões de explicações. Como é que eu sou professora dessa pessoa e não sei? Né? Mas eu quero dizer que sou fã do trabalho da Hilary Salt. Ela Salt, ela agora não sei porque parece que ela mudou. Ela era ela Salt agora. Ela tem nome Hilary Salt, mas ela está no Instagram agora como ela Salt, né? E tem essa imagem desse dia. Tem uma foto desse trabalho desse dia que ela, eu acho que já tem 5, 6 anos atrás, esse dia que eu estava andando na Rua da Mafama em Caruaru e aí aparece aquela deusa linda, linda. Sabe quando você passa pela rua e tem assim um unicórnio, assim, totalmente fora do contexto? Você está andando na Cunda Boa Vista e tem uma coisa que parou você e você diz, gente, que coisa linda, que isso é arte, né? Isso é e é design também, porque tinha um projeto, tem um personagem que ele pensou ali antecipadamente, ali naquele processo, né? Não sei se foi projetado, tem que ver, eu tenho dificuldade de separar design de projeto, de planejamento. Quando eu estou dizendo que eu acho que naquela produção
a design é quando eu acho que a pessoa parou, planejou, desenhou, não desenhou exatamente, mas estudou, planejou o futuro. Eu acho que design é isso, planejou o futuro. Projetou, isso é projetar. Planejar o futuro é projetar, é isso que é. Tem tanta gente, eu adoro Maria Bethânia, Gal Costa, são tantas as deusas. Nossa, porque chega me confunde, porque vem tantas referências, eu poderia dizer Clarice Lispector, para não sair de Recife, mas tem aquela menina que é diretora de cinema, até a garotinha, dizem que é a garotinha da Copertone, do que o cachorrinho puxa, né? Que ela é diretora do Silêncio, ela trabalha no Silêncio dos Inocentes. Esqueci o nome, porque eu também, minha gente, vocês têm que perdoar, porque agora eu estou assim. Então, para eu esquecer o nome de minha mãe, não está custando nada. Né? Então, isso não pode, não. Eu acho. Judy Foster, assim, acho que é uma diretora, é uma grande atriz, mas tem um trabalho, eu acho muito elegante e inteligente os filmes dela. Gosto quando eu vejo as mulheres nesse papel de coordenadoras. Acho que a Angela Merkel não tem como líder política desse mundo, foi a melhor política que eu vi nos últimos 10 anos, é uma mulher, né? Não sei, tem de tantas. Tem uma artista plástica para mim de Recife que me encanta muito o trabalho dela, que é Beth Gouveia. Beth Gouveia foi a pessoa que de perto me ensinou sobre textura, porque nós somos muito figurativos. A gente tem muito trabalho, muita dificuldade de perceber o mundo sem ser semântico, sem dizer, caneta, quadro. Quase sempre que você vai descrever um ambiente, você descreve as coisas que estão no ambiente, né? E ela trabalha muito com tons, texturas, não tem figuras. Isso isso me levou a um aprendizado visual muito grande, né? Acho que a Catharine Dixon, que é professora da San Martin de tipografia, né? É uma professora de tipografia. Acho que Priscila Farias, o trabalho que ela faz enquanto design no Brasil, da tipografia digital, eu acho que era outra pessoa que tinha que ser falada como grande mulher da área do design brasileiro, para mim, é. E são muitas as deusas, assim, isso eu tinha que pensar com muita seriedade para escolher 10, assim, porque vem tanta, né, porque se você pensar, poxa, se eu começar a parar no ramo do cinema, no ramo da literatura, Vai ser muita gente, né? E a gente não quer é, esquecer de mas ninguém, então a preciso, gente eu fica. quero homenagear vocês, eu quero parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo, porque eu acho que é uma lacuna enorme na história da humanidade. E eu diria para vocês, vou dizer mais uma deusa esquecida, que é um dos entendimentos do meu, sabe, desdobramento do meu doutorado que eu ainda não defendi. Pois eu vou dizer agora, precisa ser melhor estudado o trabalho da Zélia Suassuna. Se fala muito do trabalho da Ariana, do Samir. A Zélia tem um trabalho que precisa ser melhor, só ela. Eu acho que seria outra deusa, assim. É de uma simplicidade tão madura, porque a simplicidade às vezes só chega com muita maturidade para você ter segurança dela. Ela não é uma simplicidade ingênua dela, não é um naif, não é purista, não tem ingenuidade, né, dela, tem delicadeza, tem simplicidade consciente, tem muito domínio, sabe, do que ela faz. Acho muito bonito o trabalho dela. E aí, Maria Bonita vai no meio e
Karina Bu é deusa para mim também, né? Acho que Lucinha Guerra é uma cantora que eu tenho respeito também, de Recife, acho que tem um vozeirão. São muitas deusas, muitas deusas. E a gente precisa falar delas, né? A gente precisa Precisamos. falar sobre elas e mostrar o trabalho, né? Que eu acho mais importante dessa vibe de realmente, olha isso aqui, você precisa escutar isso, você precisa ouvir esta pessoa, você precisa ler esta pessoa, você precisa entender o que ela representa e por que ela faz o que ela faz, ou o que ela fez, né? Então, é interessante essa conversa que a gente teve, porque, nossa, é aquela coisa, né? O mundo abriu para outros horizontes e outras percepções. Então, por isso que a gente está aqui. Ó. Eu acho que eu e Lala, a gente está numa vibe de tipo, poxa, obrigada por você ter aceito, por você estar participando dessa jornada da gente, porque a gente precisa passar esse conhecimento e essas percepções para as outras pessoas. Tem que chegar para mais gente, tem que chegar para mais mulheres, para mais meninas, né? E assim a gente vai construindo esses alicerces e também as nossas pontes, né, para que não se tenha essa percepção que não existe mulheres no design, existem muitas, existem tantas, assim, e que são muito importantes para a gente conhecer. A gente precisa conhecer as designers pernambucanas, a gente precisa conhecer as designers brasileiras, artistas, etc., porque elas tiveram a sua relevância e precisam continuar sempre nisso para não serem esquecidas, né? Para não ser só um nome num livro, né? Ser memória para algumas, mas história para outras, né? Mais. Com certeza. E assim, nem eu faço, vejo como tudo se junta, né? Vocês dizem, Paula, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Porque vocês dão sentido ao que Edna começou, ao que eu continuo e o que vai ficar. Porque o legado, as heranças e os legados para adiante, né? Os bastões precisam ser repassados, né? Então a felicidade é minha. Eu não tenho, eu fico sem jeito, fico sem palavras. Falta essa questão que eu acho que é um hábito, né? Eu acho que é algo que a gente, nós duas, né, e toda a equipe do projeto, a gente está assim começando, como a Edna começou há algum tempo lá atrás, plantou a semente, vocês plantaram a semente na gente, e aí a gente, entre aspas, está florescendo também, trazendo outras pessoas para falar sobre isso, para divulgar outras coisas, e é assim que a gente espalha o nosso conhecimento, é assim que a gente espalha esses saberes, e aí essas informações se tornam realmente conhecimento e a gente consegue colar nas pessoas e botar para frente, né? E despertar esse interesse que é tão interessante, né? E cada eixo, enfim, área vai trazendo outro repertório que vai acumulando e, enfim, a gente vai gerando várias coisinhas bem massas. É porque foi um papo tão fluido que a gente nem nota. Foi. Eu fiquei super à vontade, assim. Super de boa, Ótimo. foi ótimo. Eu Ô, adorei, Paula, adorei. é só gratidão, assim, não existe outra palavra, porque a gente já te conhecia, a gente já sabia da preciosidade do teu conhecimento, do teu trabalho, e não foi uma escolha aleatória de forma nenhuma, sabe? Foi uma escolha a dedo mesmo, essas três mulheres para representar o design de Pernambuco. Gente, você não faz isso comigo, não, que eu morro. Porque, assim, só Ange e Edna são minhas deusas. Assim. Quando eu crescer, eu vou ser igual a elas. Assim. É 30 anos, mas falta mais 30, entendeu? Para chegar aí. Eu não tenho dúvida disso. E quanto mais a gente conversava, quanto mais você falava, mais eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho mais coisa para perguntar a ela, eu queria mais tempo para poder saber de mais mulheres que ela indica, assim. Então, essa teia, muito obrigada por fazer parte do cerne dessa teia, para que a gente possa multiplicar. Eu acho que os nomes que você citou são importantíssimos, muitos eu não conhecia, não sei se a Aninha conhecia também. Muitos eu conheço de nome e não conheço a história aprofundada. Então, assim,
sabendo que são tuas indicações, com certeza eu vou sentar para lê-las, para conhecê-las ainda mais. Assim. Então, muito obrigada pelas tuas palavras, por todas as indicações e por ter a generosidade de dividir teu tempo com a gente, nos mostrando, nos iluminando nesse caminho. Pois. Como se diz por cá? Pois, imagina. Eu vou terminar deixando um beijo para vocês, minhas flores, já que vocês falaram de semente de flores hoje, assim, arrepiada, tá? Um beijo, minhas flores, muito obrigada, de verdade.